vai! Voltamos a apresentar Prime Time. Agora na Showtime, Rodney Brocanelli. Rádio Amantes no ar. Bom dia, Rodney. Bom dia, João Alckmin, amigos ouvintes da Showtime. Tudo bem com você, meu brother? Eu vou bem, graças a Deus, e vocês aí? Nós estamos levando a vida, sabe? Ou a vida nos leva, essas coisas normais que nós estamos acostumados, Rodney. Ah, sim, mas o importante é levar a vida com bom humor. Isso a gente sempre leva, viu? Já vou perguntar logo de cara, que é para não ter nenhum sobressalto. Tem Cantinho do Abreu? Hoje não tem Cantinho do Abreu. Flávio, perceba o seguinte. Já foi melhor esse. Bom dia, Rodney. Já foi melhor esse programa. Bom dia, Rodney. Faz um mês e pouco que não tem absolutamente nada do Cantinho de Abreu. Cantinho do Abreu. Não quero nem saber. Não quero nem saber. Aliás, Rodney, gostei daquele site que você me mandou, viu? Das narrações de kart, né? Muito bom. Eu também. Sensacional, rolei de rir, cara, muito bom. Passarei para todos depois. Rodney. Para quem não está sabendo do que estamos falando, procure aí no YouTube narrações de kart, narrador engraçado, alguma coisa assim. Aí vocês vão saber do que estamos falando. Muito bom. Fala, Rodney, você quer rodar já o áudio? Vamos falar a primeira notícia, depois a gente roda o áudio? Sim, me diz a hora que você quiser, então. Então tá, vamos lá. Vou começar falando, né, uma coisa que sempre me chamou a atenção no Rádio Amantes é que, assim, eu tenho um perfil no YouTube, que aliás é onde eu publico os áudios aqui do Rádio Amantes no ar, e ele serve de apoio para o meu blog, né, onde eu divulgo áudios históricos, áudios atuais também, enfim. E uma coisa que me chama a atenção lá é que eu tenho 2 registros do Zé Bétio que são campeoníssimos em audiência. Todo dia vai lá alguém, chega alguém por Google ou alguma outra ferramenta de pesquisas e ouve o áudio, melhor dizendo, e deixa um comentário lá falando que gostava de ouvir o Zé Bétio, falando que relembra de emoções da infância, e sempre tem lá uma pergunta: onde está Zé Bétio? Ele está vivo? Ele morreu? Pois bem, então, no começo de setembro, a Rádio Capital divulgou uma entrevista feita e divulgada pelo programa do Eli Correia com o filho do Zé Bétio, ele se chama José Homero Bétio. Então ele passou algumas informações bastante importantes. O Zé Homero Bétio diz que a saúde do seu pai vai bem depois de ter sido internado devido a problemas ocasionados por apneia do sono, que faz com que a pessoa fique sem respirar por alguns segundos. Na época chegou até a ser divulgado que ele teve um AVC, mas na verdade não foi isso não. Segundo o filho dele, foi a questão da apneia do sono que pode causar picos de pressão. Mas agora a pressão dele está ótima, segundo o filho dele, clinicamente está muito bem, está bem humorado, e existe até a promessa dele levar o Zé Bétio até o programa do Eli Correia para dar uma entrevista, falar aí da sua carreira. E um detalhe que também chamou a atenção de muita gente: o Zé Bétio está com 90 anos. O Zé Bétio já enterrou muita gente aí, e com certeza, pelo jeito que o andar da carruagem vai enterrar mais gente. Então, o Zé Bétio está vivo, está bem de saúde, claro, passou por problemas aí, mas agora está bem, está fazendo fisioterapia. Então, as notícias do Zé Bétio são ótimas. Então, para quem quer saber... É verdade, ele vai enterrar muita gente ainda. Se ele chegando aos 100 anos, acho que ele enterra mais uns 5 ou 6 aí. Então é isso. Então são boas notícias do Zé Bétio, e é isso. Esse é o registro que a gente queria fazer no começo do programa. O áudio dessa entrevista está lá no blog Rádio Amantes. Quem quiser, acesse radioamantes.wordpress.com. Eu coloquei lá no playerzinho lá, para quem quiser escutar. Realmente uma reportagem muito, muito boa, feita pela Ângela Matos e divulgada no programa do Eli Correia. Então vamos dar o crédito a quem merece. A repórter Ângela Matos conseguiu o contato do filho do Zé Bétio, fez uma entrevista com ele, conseguiu informações importantes, e tudo isso foi divulgado pelo programa do Eli Correia. E olha, uma das grandes vantagens que nós temos, Flávio Oscar, é que o Rodney Brocanelli é dono de um grupo de rock. Sim! Qual? Você acabou de falar, o Player, Baby Come Back? The Players? Não, que isso. Não, você é o dono. Não, que isso.
Eu sou empresário, se eu fosse dono... Ele é o dono do grupo Player. Baby, como é? Vamos colocar no ar? Vamos lá, vamos ouvir, vamos relembrar os Zebétio. Vai, Fofunha. 5 horas. Agora, na Record, mais uma grande atração. Quem é que não sofre por alguém? Quem É o Zebétio! Bom dia, meu irmão, minha irmã, bom dia. Hoje, sábado, entrando no ar pela Rádio Record, programa Zebétio que vai até às 7 horas. Na técnica vai trabalhar o gigante Ronaldo. E vai trabalhar o Ronaldo Barbosa também, o Trovão. Tem vozeirão, hein? Tem vozeirão. Ronaldo Barbosa. Vozeirão vai trabalhar também. O José Almeida produziu o programa. A Neia tá lá no telefone. O Barbosa ele tem uma voz bonita, a voz dele é bonita. A primeira vez que eu falei com ele, eu já notei uma voz bonita, uma voz melodiosa, grave. Precisa começar a falar em rádio também, é muito bonito. Eu só falo agora, são 5 horas do minuto, 5:01. Hoje é sábado, está chovendo em São Paulo, não é chuva pesada, uma chuva fina, mas está chovendo, é bom. Quando chove é bom. Nós dependemos de uma coisa: água. Sem água não há vida. Então ninguém pode reclamar porque o trânsito fica congestionado, porque não dá para passear, porque não dá para ir na praia. Deixa chover. Deus sabe o que faz, Ele sabe o que faz. Nós temos que concordar com tudo porque Ele é que comanda tudo. Então está chovendo? Deixa chover. Porque se não chove, o que acontece? Pastagens vão secando, começa fogo aqui e acolá, entendeu? E as algas vão desaparecendo e fica cada vez mais difícil. Água é vida, tá? Você pode ligar para cá? Nós temos 2 números de telefone. Anota aí, ó. 3661-6737. 3661-6737. Tem outro telefone. Anota o número aí, ó. 3661-6727. 3661-6727. Nós estamos aqui ao vivo, gente, programa Zebétio. E amanhã tem programa, hein? Amanhã é domingo. Falamos domingo também, domingo também. Porque às vezes a pessoa ouve falar no Zebétio, mas não coincide horário para me ouvir. Então pode me ouvir no domingo. Às vezes a pessoa trabalha nesse horário, domingo não trabalha, pode me ouvir no domingo. Tá bom? Tá legal? O trabalho só faz bem. Agora são 5 horas, 2 minutos ao dia. 5 e 2:30. Joga água nele, dando. Joga mais água. Aí. Vou tocar música, gigante. Vamos lá? Movimento da vitrola, vai. Acabou. Nossa, Rodney. que fantástico. Eu curti muito ele. Então, esse áudio é um resumo da comunicação do Zebétio. O famoso Joga Água Nele. Realmente é fantástico. O Zebétio é um clássico do rádio. Chegou a ser uma das maiores audiências do rádio em São Paulo. Tinha mais de 1 milhão de ouvintes por minuto. Verdade. Ele trabalhou em rádios importantes como a Rádio Record, a Rádio Capital. Ele teve uma passagem rapidíssima pela Rádio Gazeta, mas que está incluída aí no currículo dele. Olha, o Rod, eu ouvi muito Zebétio, muito, cara. Sempre curti muito ele, sempre. Vamos mostrar um trechinho aqui de quem é também ele Correia, Rodney? Vamos lá. Vamos lá, Fofonha. Vai. Vai, João. Espera aí. Tô esperando. Já apertei. Já apertou? Não. Não apertou? Ele Correia, outro clássico.
Essa era a trilha de abertura do Eli Correia. Mas eu queria achar o Oi Gente. Eu acho que essa é só a música, viu, Rodney? Sim. O Eli Correia também tem uma passagem aí muito boa pelo rádio, já fez parte da equipe de várias emissoras, como Rádio Cometa, Rádio Tupi, Rádio Globo, Rádio Record. Hoje ele está na Rádio Capital, também é um dos líderes de audiência. É um camarada aí que eu quero ver como é que vai ser. Eu acho que como é que vai ser na transição do AM para o FM. Eu acho que aí o Eli Correia volta a explodir. Eu também acho, viu? Porque muita gente que não o ouvia vai passar a acompanhá-lo novamente. Deixa eu ver se eu... deixou de ouvir por causa das condições... Oi? Deixa eu ver se eu acho um pedacinho da voz dele. Vai, Fufunha. Tupã de São Paulo. Vem ouvir, venha curtir um novo som em rádio da Super Tupi. ZYK 693. 1040 kHz, ondas médias. Ondas curtas de 19, 25 e 49 metros da radiodifusora. 120 mil watts de potência, abraçando o grande Brasil. Ela de lá, você daí, e nós daqui, todos juntos, sempre ouvindo a Tupi. E agora, a maior festa do rádio. Programa Eli Correia, onde a sua carta vale música. É o sorriso, o otimismo, a alegria do rei da comunicação. Para comandar a festa, numa gentileza de Robustol, sinônimo de força e energia em todas as idades, aqui está Eli Correia. Como acontece desde o dia 15 passado e até o dia 15 de novembro, estamos nesse exato instante, 5h33, depois do horário político, com a alegria em seu rádio, com a festa em sua tarde. Hoje, dia 19 de setembro, uma terça-feira. Na mesa de som, a satisfação de dizer que está Joaquim Pandecchio. Na assistência técnica, Luiz Araújo. Na coordenação e produção, Candinho. Oi, gente! Boa tarde! Em nome de Robustol, a festa, a alegria em sua tarde. Robustol, o fortificante que dá saúde pra valer. De Monte Azul Paulista, a primeira carta. De Monte Azul Paulista, o primeiro pedido. Marlene Rodrigues ao papai Darcy Rodrigues, a mamãe Dona Aparecida. De Mariporã a Maria Antonina, aos amigos Walter e Valdir. Sua carta vale música. 5h35, Roberto Carlos. Pra ser só minha mulher. Oi, gente! Vai, Rodney! Esse áudio, se eu não me engano, eu conheço ele, eu tenho ele aqui inclusive, não fui eu que divulguei, mas eu tenho esse áudio. Ele é do dia 25 de setembro de 1978, exatamente, na Rádio Tupi. Exatamente. Acho que é um dos poucos áudios que nós temos aí disponíveis da Rádio Tupi, porque o arquivo da antiga emissora que operava nos 1040 foi tudo pro saco. Sério? Não existe mais nada, não existe mais nenhum arquivo, a não ser que tenha alguém aí com alguma coisa escondida aí em fita cassete, fita de rolo e nem sabe que tenha, mas os arquivos da Rádio Tupi não existem mais, o que é uma pena, é lastimável.
Esse arquivo aí quem divulgou foi o Felipe Martinelli, que é um grande amigo nosso, inclusive já falou aqui no Rádio Amantes no Ar sobre o Carlos Roberto Escova. Então esse registro é um dos pouquíssimos registros que existem da Rádio Tupi de São Paulo, 1040, um registro de 1978. E a gente ouviu aí Eli Correia no auge da sua comunicação. Rodney. Sim. Rodney Brocanelli. Sou eu. Eduarda Strebe. Pois é, uma coisa que me chamou a atenção, eu estava fechando a pauta e eu olhei aqui, bati o olho nas notícias, e hoje, até que o Rádio Amantes no Ar, nessa semana, está com um tom bem otimista, né? Então estamos falando de estreias, estamos celebrando aí a vida de grandes radialistas, e eu tenho que falar que a Rede Mais Nova, FM, lá do Rio Grande do Sul, apresenta nessa semana mais uma novidade em sua programação, com a estreia da jornalista Eduarda Strebe. A profissional vai apresentar de segunda a sábado o bate-bola com Duda Strebe, com informações da dupla Grenal e do esporte em geral. Os programetes serão transmitidos para todas as 11 emissoras da rede. O bate-bola com Duda Strebe poderá ser acompanhado em 3 horários na programação, 10h15, 13h30 e 9h20 da noite. A jornalista Eduarda Strebe tem 20 anos de carreira na televisão. Ela fez parte da equipe da RBS TV, a RBS que é admirada pelo nosso companheiro Luiz Wagner Machado. E a Duda Strebe já cobriu os maiores eventos esportivos do mundo. Então fica aí esse registro, né? Essa profissional que está agora fazendo rádio. Então a Rede Mais Nova é uma das emissoras mais modernas do país, com transmissão via satélite e constante renovação por meio de investimentos em pesquisa, qualificação de profissionais e novos equipamentos. Ela tem emissoras nas cidades de Caxias do Sul, Garibaldi, Lagoa Vermelha, Marau, Passo Fundo, Pelotas, Santo Ângelo, Sarandi, Soledade, Vacaria, Vila Flores, com sinal presente em mais de 200 municípios do Rio Grande do Sul. E a cobertura atinge uma área superior de 3 milhões de pessoas. Então, parabéns aí à Rede Mais Nova e sucesso a Duda Strebe nessa nova empreitada aí no rádio, meu caro João Alckmin. Olha, eu quero dar uma informação aqui. Nós fizemos uma pergunta inútil, o Flávio fez para o Fufunha. Quantas cédulas de R$100 são 57 milhões? E o Caju Coelho disse que são 57 milhões de cédulas de R$100. Então, está respondido. Esse é o momento cultura do inútil. Vai lá, Rodney. Pô, peraí, João. Até você tem momento cultural? Tenho. Porque o outro também tem, viu? Eu ouvi dizer, inclusive, que o outro lá, o das 18 horas, está cantando no programa agora. Acho que ele quer ser o Hélio Ribeiro. Não, pelo amor de Deus. É verdade. Me disse um amigo que ele está cantando, que ele canta o Diaba 4, o Reinaldo Azevedo canta, vai Reginaldo, essas coisas assim que a gente faz aqui. E agora tem até momento cultural, momento cultural. Tem? Mas nós temos a cultura do inútil. Ah, sim, então é uma paródia. O nosso é melhor, porque o nosso é a cultura do inútil. Sim, sem dúvida. Vai lá, Rodney. Então outra boa notícia. Vocês lembram que na semana passada aqui eu falei que o programa Na Geral, que é um programa de debates esportivos com um certo tom humorístico, iria deixar a grade de programação da Rádio Bandeirantes. A informação aqui eu dei e foi publicado anteriormente pelo Flávio Rico. Agora, nessa semana, nós já temos a definição. O Na Geral, comandado pelo Lélio Teixeira, Zé Paulo da Glória e Beto Hora, acertou a sua mudança para 105 FM, e a estreia na nova emissora já pode ser confirmada para o dia 1º de novembro. Informações aqui do nosso grande camarada considerado Flávio Rico. Conforme antecipado, o programa já está em seus últimos momentos na Rádio Bandeirantes e a previsão é sair do ar em outubro. É veiculado atualmente de segunda a sexta-feira das 18h30 às 20 horas. O tradicional espaço sobre futebol recheado com doses de humor e informação possui quase 17 anos de estrada no rádio de São Paulo. Começou na Brasil 2000, foi para a Rádio Bandeirantes e agora vai para 105 FM. Esse desfecho não me surpreende, uma vez que lá na 105 FM existe uma equipe esportiva a qual é comandada pelo próprio Lélio Teixeira em sociedade com o Ricardo Martins. Então eles alugam um horário lá para fazer as transmissões esportivas. Então essa transferência da equipe do Na Geral para 105 FM não me surpreende, até porque o Lélio Teixeira, que é um dos comandantes do Na Geral, tem uma equipe esportiva lá, então agora vai ficar tudo em casa, vai ficar tudo até mais fácil aí para eles.
o Lélio vai conseguir administrar a sua equipe aí de forma mais presente. E uma pergunta à sua pessoa. Sim, pode fazer. Qual é o próximo assunto? O próximo assunto, vamos lá. Então, também falando aí de coisas boas, né? Então a gente já falou da Duda Strebe, agora também esse desfecho do Na Geral, também final feliz para todo mundo. E a próxima notícia é sobre a mudança da Rádio Globo para a Avenida Paulista. Não sei se vocês lembram aqui, baseado numa nota do Anderson Schenin, isso aí tem mais de 3 anos, eu falei isso, que a Rádio Globo tinha planos de se mudar, né? Sair da Rua das Palmeiras e ir para um imóvel lá na região da Paulista. Então o Anderson Schenin agora já diz aqui, como já era previsto e já foi noticiado pelo blog, há 3 anos, finalmente vai começar a mudança de endereço das rádios Globo e CBN. Como é que vai ser? Uma parte vai para a Avenida Paulista, ou seja, a equipe de jornalismo vai para lá. E a outra, uma parte da equipe da rádio, comunicadores, produtores e operadores de som em seus estúdios vão continuar na Rua das Palmeiras, lá no tradicional bairro de Santa Cecília. Aquele endereço lá é muito antigo, mesmo na época da Rádio Nacional, das organizações Vitor Costa, a sede era lá na Rua das Palmeiras, e mesmo depois da mudança e até agora, sempre o endereço permaneceu lá. Então a equipe de jornalismo vai lá para Paulista, mas aí a outra parte vai ficar na Avenida, na Rua das Palmeiras, lá, como a questão na Rádio Globo com certeza vai ficar lá, os comunicadores, equipe de som. Então realmente aí o pessoal do jornalismo vai poder ter mais espaço para poder trabalhar. Imagino que, como o prédio é muito antigo, né, eu acho que ele já não está mais atendendo aí as necessidades da CBN. Então agora vamos ter essa mudança, então uma parte fica na Paulista e outra parte fica na Rua das Palmeiras. É pertinho, é só pegar um ônibus, subir a Angélica, fazer aquele balãozinho lá e chegar na Paulista, já está tudo pertinho lá. Mas olha, cresceu demais tudo, mas se perdeu uma referência. Vai se perder uma referência, mas tudo tem que crescer, tudo que tem que se modificar, o Rodney. Pois é, eu até fiquei surpreso, o João, que de repente, quando a Globo fez a TV Globo fez essa sede aí na Berrini, eu até achei estranho que eles não contemplaram o pessoal da rádio, né? Que eles fizeram um prédio grande, com estúdios. A Rede Globo praticamente fez uma emissora de TV lá na Luiz Carlos Berrini, né? Antigamente a sede ficava lá na Marechal Deodoro e o prédio era muito pequeno, né? Era muito estreito. Realmente a Globo não tinha condições de fazer o que faz hoje. Hoje dá para fazer o programa do Jô e outros programas lá. Eu até imaginei que quando fizeram esse prédio, a estrutura iria levar também as rádios Globo e CBN, mas isso não foi isso que aconteceu, não. A TV Globo já está lá, tem quase saindo para 20 anos que a TV Globo está lá, e a estrutura das rádios ficou aqui no centro de São Paulo. Então agora realmente eles vão dar uma solução aí para um problema de espaço que já aflige há muitos anos aí. Agora, o Rodney, você tem... Eu acho que a crise que atinge a Rádio Trânsito tomou rumos, para mim, inesperados. Por exemplo, ela entrava aqui em São José dos Campos com som local. Hoje já não entra mais. Você consegue sintonizá-la em alguns locais da cidade, assim mesmo não muito bem. Creio, inclusive, que tenho baixado a potência do transmissor que fica lá no Pico do Urubu, em Mogi das Cruzes. E eu estava ouvindo quando dava a Rádio Trânsito, e você sente nos comunicadores, sabe, uma certa tristeza, desalento, desânimo. É muito triste isso, viu? Não tem mais aquela alegria, porque era uma rádio que só falava de trânsito, mas era uma rádio alegre, uma rádio para cima. Hoje, sabe, é uma rádio triste, o Rodney. É lógico, porque o futuro é incerto, né? Vai saber, de repente, se não aparecer um patrocinador master, o projeto pode ir para o saco. E como eu sempre falei, como eu sempre venho falando aqui, é um projeto de sucesso. Claro, não a audiência da emissora talvez ela não a coloque nos primeiros lugares de audiência, mas realmente ela tem um carinho do público, ela é uma emissora que presta serviços. Eu já contei aqui o caso de pessoas que foram ajudadas pela emissora a chegar em determinados lugares. Então é famoso o caso de uma mulher grávida que estava entrando em trabalho de parto, precisou
uma ajuda para chegar no hospital onde ela iria realizar todo o trabalho de parto. Então, a Rádio Trânsito acabou ajudando-a nesse sentido. E esse negócio está se perdendo aos poucos. Então, já foi embora o patrocinador master, não há possibilidade de aparecer um outro em curto prazo. Então, se isso não virar até pelo menos o ano que vem, realmente a emissora corre o risco de sair do ar, de acabar esse projeto e deixar um monte de ouvintes na mão. Então, é claro que isso acaba se transparecendo no ar, o desânimo, a incerteza, a tristeza, porque realmente era um projeto de rádio diferente, era um projeto de rádio que prestava muitos serviços, era aquilo que a Bandeirantes fazia muito bem, as emissoras de rádio faziam muito bem, principalmente as jornalísticas, né? Então eu lembro que, principalmente a Jovem Pan, né? Há uns 20, 30 anos, a Jovem Pan fazia da seguinte forma. Então, chegava no horário dos rádios-jornais, ela pegava seus repórteres, botava dentro de um carro e eles saíam pela rua, pelas ruas de São Paulo, e passavam informações sobre o trânsito. Isso se perdeu aos poucos, né? Essa prestação de serviços. E a Rádio Trânsito acabou chegando para cobrir essa lacuna do pessoal que está no rádio e precisa de informações, né? Não tem acesso, ou não tem paciência, ou também não tem habilidade para mexer nesses dispositivos eletrônicos que acabam auxiliando no trânsito. Então a Rádio Trânsito acabou sendo uma aliada para esse tipo de ouvinte. Olha, é uma pena. Ô, Rodney, nesse ponto eu tenho muito respeito pela Globo e pela Jovem Pan, porque eles não apostam todas as fichas num patrocinador só. Quando você tem um patrocinador master, você vive sempre no fio da navalha, porque a qualquer momento ele pode romper o contrato com você e você não tem o que fazer. Pois é, e também a gente tem que lembrar que a Rádio Bradesco Esportes também vive um futuro incerto, né? Vamos relembrar aqui que o contrato de patrocínio vai até março do ano que vem e vamos ver, eu não sei, o Bradesco ainda não assinou com a possibilidade de renovação, então também teremos aí muitas novidades aí no que diz respeito à Rádio Bradesco Esportes em 2017. Tocar uma música, Rodney? Vamos lá, deixa eu só mandar um abraço antes. Nós temos um ouvinte aqui internacional, Liberato Vani Júnior, ele está ouvindo aqui o Rádio Amantes no Ar, ao vivo, diretamente de Roma. Ele já costuma ouvir as nossas edições anteriores, até da outra vez que eu registrei o nome dele eu errei, mas agora está certo. É Liberato Vani Júnior, torcedor do Goiás, ele é lá do Centro-Oeste, e está na escuta aqui diretamente de Roma, um ouvinte internacional. Grande Liberato, um grande abraço a você, obrigado pela audiência, e olha, nos ouça, não ouça a Antena 1 Roma não, a nossa é melhor, tá? Rodney. Oi, estou por aqui. Olha, é muito mais triste ainda, Rogério, por favor, tome assento. Eu fico mais triste ainda porque você abre os sites, que seria da Rádio Trânsito, e não tem mais, só tem um player e mais nada. Só tem o player, não tem mais absolutamente nada, não tem informação, não tem absolutamente nada. Eles não têm mais o site. Não é só o site da Rádio Trânsito, os sites em geral das rádios do Grupo Bandeirantes são totalmente desatualizados, já foram melhores, já tiveram mais agilidade nas atualizações, hoje isso não existe mais. Olha, aqui uma correção da cultura do inútil. O Cláudio Arietti manda aqui que, bom dia, João, 57 milhões são 570 mil cédulas de 100. Você disse 57 milhões de cédulas. Erro por 2 zeros. Ô, Cláudio, obrigado para você. Flávio, são então 570 mil cédulas. Bom dia, Rogério Alcântara. Olá, bom dia a todos. Rodney está no ar conosco. Bom dia, Rodney. Rodney. Bom dia, Rogério. Tudo bem, Rodney? Tudo certo, como é que estão as coisas por aí? Tranquilo. Olha, e o rádio aí da região, como é que vai? Fala, Rodney. Fala, Rogério. Já começou. Aquela preguiça de sempre, as mesmas. Mas não tem nenhuma novidade aí, o Rogério que é um camarada que ouve todas as rádios. Conhece. Como diria Léo Jaime naquela canção, nada mudou. Nada mudou. Nada muda. Vamos lá, Rodney, o que mais que você tem aí de bom? Peraí, deixa eu só registrar uma mensagem aqui do Liberato. Eu acho que ele mandou uma mensagem aqui falando da Antena 1, só que eu não consigo
achar aqui no Facebook. Como não acha? Achei. Olha. Fala pro João que a Antena 1 lá de Roma também de vez em quando toca música brasileira. Viu? Isso é importante. A Antena 1 lá de Roma, que com certeza foi inspiração aí pro Negrão, né? Nosso grande amigo Negrão. Sim. Então ele disse, de vez em quando tocam música brasileira. E ele agradece aqui nossa citação ao seu nome durante o Rádio Amantes no Ar. Ô Liberato, faz o seguinte, das 18 às 19 horas, não, das 19 horas, das 19 horas você tem o Classe A, 1 hora só com o melhor da MPB. Pode ouvir também, viu, Liberato, que eu recomendo, viu? O que mais que tem aí, ô Brocanelli? Outra boa notícia, essa aí foi mandada pelo Marcelo de Sena, que está aqui na nossa escuta também. Rui Castro estreia programa na Rádio MEC. O jornalista, pesquisador, escritor Rui Castro reconta a partir do dia 25 de setembro a história do samba canção na Rádio MEC, que é lá do Rio de Janeiro, e ela opera em 99,3 FM e AM 800. A série A Noite do Meu Bem, homônima de seu último livro, é dividida em 6 programas e vai ao ar a partir das 8 da noite no FM e às 22 horas no AM. A música da época de ouro da noite carioca revelou vozes como a de Dolores Duran, Dick Farney, Elisete Cardoso, Dorival Caymmi, Maísa, Miltinho, Doris Monteiro, Lúcio Alves, Linda Batista, Jamelão, Nora Ney, Helena de Lima e Tito Madi. Durante a série, o escritor Rui Castro conta a história por trás de algumas canções, as curiosidades sobre as boates de Copacabana, bairro que foi o epicentro do gênero samba-canção, e traz ainda os temas cantados recorrentemente, melhor dizendo, desde o amor e suas dores, como a famosa Dor de Cotovelo, e também as canções com o lado luminoso, alegre e do amor. Então fica aí o registro da Rádio MEC, que agora conta aí, pelo menos nessa série, com o talento do Rui Castro, o jornalista e que agora se dedica a escrever livros, né? Ele escreveu muitos anos em jornais como... Aliás, ele escreve ainda na Folha, né? Mas durante muitos anos ele escreveu no Estado de São Paulo, também é colaborador da Folha de São Paulo, mas tem aí teve a sua carreira impulsionada aí pelo seu lado literário, e é biógrafo aí de Garrincha, Carmen Miranda, entre outras personalidades aí do país. O que mais que tem aí, Rodney? Pois é, o que mais que nós temos? Nós temos aqui a audiência do FM na Grande São Paulo. Ah, vamos lá. Que é o que interessa aqui, ó, a Diamante. Então, gostei. Bom, vamos lá. Mais uma vez, só lembrando, né, nós não contamos com os números. O curioso é que no Rio de Janeiro a gente conseguiu aí os percentuais de audiência, mas aqui em São Paulo ainda nós não temos aí a lista completa, mas nós nos viramos com o que nós temos. Então, o que eu vou aqui informar com base no que o Tudo Rádio está publicando. Diz aqui que o mercado do rádio de São Paulo acompanhou na primeira sexta-feira de setembro, mais uma atualização dos dados da audiência radiofônica medida pelo Cantar e Bop Média. No geral, o FM paulistano não seguiu a tendência na pesquisa anterior e apresentou um recuo no seu universo de ouvintes por minuto. Essa oscilação negativa já era aguardada pelo meio FM, expectativa baseada na ampliação das inserções do período eleitoral. Ou seja, o horário eleitoral gratuito derruba a audiência. Se bem que não deveria, por quê? Só uma parte aqui, não deveria porque hoje o horário eleitoral gratuito ele se limita a 10 minutos e as inserções acabam sendo muito rápidas, né? Então, muitos programas acabam não sendo prejudicados pelas inserções aí daqueles spots de 15 a 30 segundos. Mas, vamos seguir aqui. Band FM e Nativa FM foram os principais destaques da atual medição. A afirmação não é baseada apenas nas colocações ocupadas pelas duas rádios, líder e vice-líder no ranking geral, mas também pelos avanços vistos nas médias de ouvintes por minutos das duas FMs, comparando com os resultados obtidos na pesquisa anterior. Na atual pesquisa, a Band FM cravou a sua maior marca de ouvintes por minuto desde quando assumiu a liderança geral, marca alcançada ainda no primeiro semestre do ano passado. Então, situação que a isola ainda mais na ponta da tabela. E também destaca o desempenho da Nativa FM. A vice-líder apresentou uma forte reação na sua média de ouvintes por minuto, sendo que a emissora foi a que mais oscilou positiva no top 10. E esse resultado mantém a Nativa FM isolada na segunda colocação. Ou seja, Band e Nativa estão aí no topo e isoladas. Aí, antigamente você tinha uma diferença muito pequena, né, entre Nativa, Band, Nativa e Transcontinental. E às vezes essas emissoras até
revezavam-se em cada pesquisa, mas hoje, agora não. O quadro é que a Band FM está no topo e a Nativa em segundo lugar, e a Transcontinental vem aí na terceira colocação. Na quarta colocação vem a Alfa, e elas, segundo Tudo Rádio, elas ignoraram a tendência de queda no FM paulistano e também oscilaram para cima. A Transcontinental segue no top 3 e a Alfa FM, que é a rádio do coração do João, está isolada na quarta colocação. A Alfa FM obteve uma das maiores variações positivas entre as primeiras colocadas, comparando com o resultado anterior. Se você me permite uma interrupção, por favor, isso pode querer mostrar uma tendência de que o ouvinte está cansado de breguice, de sertanejo, de forró, de funk, de axé. Pode demonstrar de leve, mesmo que seja uma tendência, porque a Alfa é uma rádio adulta. Sim, e se ela teve uma forte tendência para cima, forte tendência de subir para cima ou de subida, é porque o ouvinte deve estar cansado de breguice. Sim, sem dúvida. O ouvinte quer um pouquinho de variação, né? Não gosta só de coisas populares, ele quer ouvir, de repente, lá os seus Titãozinho Chororó, mas também gosta de ouvir o seu Duran Durão. A gente não pode deixar de notar que o público brasileiro é muito eclético nesse ponto. Verdade, você tem toda a razão. Agora, o que falta? Jovem Pan não toca flashback porque o seu Tutinho é contra. As outras emissoras colocam moleque de 22, 23 anos para fazer programação. Qual é o conhecimento musical dele? Zero. Mas o conhecimento musical é o do segmento onde a emissora opera, né? Então, por exemplo, se é o Poperô, né? Não sei se dá para falar em Poperô, mas é a Dance Music, então de repente o conhecimento musical daquele moleque vai ser de acordo com o segmento da rádio. Verdade. Então, se você colocar esse moleque para fazer a programação da Alfa FM, com certeza ele vai ter um problema sério. Mas muito olha, sério. É o seguinte, meu amigo, também é sabido que alguns donos de rádio não permitem que ninguém faça nada. A Vanessa Calheiros, da Antena 1, é a coordenadora e não apita nada. É o filho do Negrão quem faz tudo. Verdade. O nosso grande amigo Paulo Ramalho, outro dia eu vi que ele estava viajando, tá aí, é um Globetrotter, o nosso Paulo Ramalho, ele contou aí a história de que as músicas, quem aprova é o Negrão, né? Ele ouve a introdução da música e diz, não, essa eu gostei. Aí toca outra. Aí ele vai lá, ouve 30 segundos da introdução, não, essa não toca. Aí vai a próxima, ouve lá 30 segundos, 20 segundos, não, gostei, pode pôr. Então é mais ou menos assim que funciona. E você tem toda a razão. Desculpe a interrupção, pode continuar. Foi uma interrupção muito boa. Então, a Alfa está na quarta colocação, a Gazeta FM é a quinta colocada. A Metropolitana é a sexta também, que oscilou para cima, e a Mix é a sétima colocada. E aí o top 10 é completado pela Jovem Pan, 100,9, Top FM e 89 FM a Rádio Rock. Então esse é o panorama aí do rádio, da audiência do rádio na Grande São Paulo, sem grandes variações. Então, mais uma vez, festa pelos lados do Morumbi, né? Se a gente fala que emissoras como Bradesco Esportes, Rádio Trânsito estão vivendo aí climas de incerteza, a gente não pode dizer o mesmo de Band FM e Nativa, que são as rádios que estão aí no topo da pesquisa do Ibope Cantar Mídia. Então são emissoras aí que têm sucesso de público e eu espero também, né, que tenham sucesso de mídia, né, que tenham sucesso de anunciantes também, né, porque não adianta nada você ser a número 1. Eu acho que o Flávio deve conhecer vários exemplos assim, né, emissoras que disputavam aí as 4 primeiras colocações, mas que em termos de retorno de anunciantes não tinham nada, né? Verdade. Olha, nós temos na televisão aqueles jornais de sangue, da Atena, o Marcelo Rezende, que dá uma audiência fantástica, mas ninguém quer associar o nome do seu produto àqueles programas. Pois é. Então a audiência lá em cima, faturamento lá embaixo. Tem um caso aqui de uma rádio aqui na Grande São Paulo, que ela sobrevive não por causa da sua programação, mas por causa de um único programa. É a 97. A 97 tem uma programação baseada na Dance Music, o Flávio deve conhecer. Mas só que assim, o carro-chefe da emissora é um programa de debates esportivos que vai ao ar no final de tarde, chamado Estádio 97. Inclusive, esse programa foi idealizado pelo Lélio Teixeira, e aí depois saiu para fazer o Na Geral, que aí está indo agora para 105 FM. Mas esse programa, que hoje continua na grade da Energia 97, ele é um absoluto sucesso
não só de público, mas do ponto de vista comercial. Tem anunciantes, tem lá os testemunhais, tem tudo isso. Então, esse programa, eu corro o risco, eu falo sem correr o risco de estar enganado, de que esse programa é o carro-chefe aí da Energia 97. Daí eu faço a pergunta. O Flávio também deve lembrar dessa fase. Por muitos anos a 97 foi uma emissora de rock and roll, foi uma rádio rock. Sim. E era bem mais radical do que a 89, lá em meados dos anos 80. Isso. Eu fico pensando, será que se a Energia tivesse colocado esse programa Energia 97 ainda na fase rock, eu creio que ela não precisava, não fosse necessário a ela ter feito essa mudança do rock para o dance. Ela poderia manter o rock, mas com o programa que estaria sustentando aí a emissora em toda essa questão comercial. Mas, então essa é uma coisa que eu sempre fico me perguntando, será que o Energia, o Estádio 97 teria segurado a programação rock and roll? Aí é uma coisa que a gente tem que pensar depois na cama. Ô Rodney, o Domênico continua por lá ainda? Continua por lá ainda. Ah, legal. Domênico teve um upgrade aí na carreira aí com a 97, né? Então, outro dia eu tava vendo, né? Eu tava vendo um filme da Copa do Mundo, né? Um dos filmes da Copa do Mundo, oficiais da FIFA, e ele é que faz a narração, ele que faz a voz em português. Olha, trabalhamos juntos na Band. Mas o Rodney, Rogério e Flávio, aqui em São José, mala, mas tudo bem. Aqui em São José, a Energia já foi tudo, né? Já. Retransmitiu a Transamérica, tocou de já tudo, tentou ter programação própria, foi arrendada para o Antônio Leite quando virou sertaneja. É verdade. Hoje está arrendada já há algum tempo para padres, para pastores, é uma rádio evangélica. Aqui eles já tentaram de tudo e não decolam, viu, Rodney? Mas é que tá, de repente, eu acho que essa emissora aí, da qual você está falando, se ela tivesse um programa que fosse uma explosão em termos comerciais, o resto da programação não importava. E esse programa iria segurar o restante da programação. Mas o problema dela também é outro. São 500 donos para 2 ou 3 emissoras. E vivem brigando entre si, que é uma coisa de maluco. Tanto que na hora de rearrendar a rádio para o Antônio Leite, acabaram deixando por conta de R$10 mil. Foi quando o Antônio Leite resolveu sair e ir para a difusora. Arrendou a difusora por R$10 mil, uma brigaiada do inferno. Aí quando viram que ele tinha assinado o contrato e ia sair, queriam arrendar pela metade do valor. Pô, agora eu não quero mais, eu já assinei com a outra galã. Então é tudo maluco. Complementação da cultura do inútil. Sim. Cláudio Ariete manda aqui, segundo a Casa da Moeda, cada nota de R$100 pesa 0,25 gramas, 1/4 de gramas. 570 mil notas pesam 142,5 quilos e meio. Obrigado, viu? Eu não sei como é que eu iria viver sem essa informação. Juro por Deus. Vai, Rodney, o que mais? Pois é, então essa semana é a semana do rádio, né? Nós já tivemos aí um dos dias do rádio, no último dia é 21, e agora temos o oficial, né? Que é o dia 25. E nesse domingo, uma das mais tradicionais emissoras de rádio vai comemorar aniversário, no mesmo dia que é celebrado o Dia do Rádio. A Super Tupi AM 1280 completa 81 anos em operação. Instalada no Rio de Janeiro, a Super Rádio Tupi também é retransmitida em FM, é uma das rádios mais ouvidas da capital fluminense. A 1280 AM Super Rádio Tupi foi fundada no dia 25 de setembro de 1985 pelas emissoras e diários associados do Brasil de Assis Chateaubriand. A estação é uma das mais antigas em operação do Brasil, participando intensivamente na famosa Era do Rádio ou Era de Ouro, entre os anos 1950 e 1960, marcado pela inauguração de um grande auditório no ano de 1950, comum nas emissoras nesse período. Porém, hoje as pessoas lá na Rádio Tupi, os seus diretores, os seus proprietários, não têm muito aí comemorar, porque a emissora está mergulhada numa crise, atraso de salários, profissionais deixando a emissora, incertezas no que diz respeito ao futuro. Diários associados já tiveram que abrir mão aí de uma FM que era nativa, justamente por causa disso, por causa desses problemas administrativos, dos quais nós já temos falado aqui na última semana. Então, infelizmente, não há motivo para comemorações na Rádio Tupi do Rio de Janeiro neste domingo. A situação lá é muito complicada e
o panorama que se avizinha não é nenhum mar de rosas, meu caro João Alckmin. E o Rogério estava dizendo aqui que a Rádio Tupi do Rio de Janeiro é redondinha, que é uma grande rádio. Excelente. Pois é uma grande rádio. E a gente até falava aqui, né, que nos últimos dias, né, na semana passada, nos últimos dias da semana passada, muita gente começou a ficar brigando via redes sociais, né? O pessoal que saiu reclamando de quem ficou, e o pessoal que ficou tentando se defender. E eu disse aqui, não sei se o Rogério concorda, que esses dois grupos de pessoas não têm culpa. Quem tem culpa é verdade. Realmente, eu acho que o grande culpado disso tudo aí é o senhor Assis Chateaubriand, que realmente fez um monstrengo administrativo quando resolveu criar os condomínios dos diários associados. E aí o que a gente viu depois acabou corroborando isso, né? A Tupi aqui de São Paulo praticamente faliu, a Tupi do Rio de Janeiro está indo para o mesmo caminho, então realmente isso é um fato... O que é uma pena, viu, Rodney? Uma prova de que a ideia do Assis Chateaubriand realmente foi totalmente maluca e a longo prazo não está dando certo. O Rodney, Rogério e Flávio, ele foi maluco, os funcionários estão indo para a rua, as rádios estão quebrando, mas eu lhe afianço que os condôminos estão muito bem, todos eles. Obrigado. Né? Então, os condôminos estão maravilhosamente bem, com muito dinheiro, sem nenhum tipo de problema. Pode quebrar tudo que eles têm dinheiro para comprar uma radinha. Então, enfim, tá aí. Então fica aí. A gente deixa aqui uma espécie de parabéns, mas com uma espécie de preocupação aí pro pessoal da Rádio Tupi do Rio de Janeiro. E a nossa solidariedade também a toda essa galera que está aí tentando manter viva a chama da rádio, que, como o próprio Rogério falou, é redondinha mesmo, uma das melhores rádios aí do país. Verdade. Algo mais, Brocanelli? Não, é isso. Essas foram as notícias da semana do Meio Rádio. Semana que vem estaremos de volta com o Rádio Amantes no ar. Eu deixo aqui o convite para que todo mundo acesse radioamantes.wordpress.com para acompanhar então as notícias aí que vamos atualizando ao longo da semana, e lá também teremos aí as edições anteriores do Rádio Amantes no ar. Olha, eu peço a você, em nome de toda a equipe aqui, por favor, Rodney, nós estamos tendo problemas sérios, nós precisamos do Cantinho do Abreu. Nós não conseguimos viver sem falar no Abreu. Por favor, Rodney, eu preciso de alguma coisa. Aliás, me mandaram outro dia um santinho aí, tem um candidato que está usando o nome Paulo Abreu, mas eu imagino que não seja o mesmo aí do grupo de comunicação dirigido por ele, não é não, viu? É gordo e barrigudo com cara de traquinas? É parecido, mas não é. É aquele Tenorex, parece, mas não é. Nós temos um Paulo Abreu aqui, né? Não. Temos? Temos. Então tá, né? Rodney, um grande abraço a você. Até sexta, querido. Tchau. Até semana que vem. Tchau.